A relação entre pai e filho, entre criador e criatura, pode ser tanto um alicerce quanto um desamparo. E esse é um ponto forte do novo filme do Guillermo del Toro, Frankenstein, que já está disponível no catálogo da Netflix e que faz uma releitura da obra da Mary Shelley de 1818. Por que que eu digo de uma releitura? Porque o Del Toro ele vai fazer algumas modificações, tanto ali na base de personagens, na relação que se estabelece entre os personagens, que eu penso que é bastante diferente da obra original ali da Mary Shelley. E é um filme que ele vai, que o Del Toro vai trazer todo esse carinho, né, essa ternura que ele tem pelo mundo, né, que seres monstruosos habitam e seres que ele olha com bastante respeito e também com uma sensibilidade terna, né, como a gente já viu em outros filmes dele. E aqui não vai ser diferente com a criatura. E eu gosto de algumas ideias que são trazidas para Frankenstein, a maneira como o Del Toro vai pensar a inserção dessa figura, né, dessa criatura no mundo ali, onde ela é rejeitada, né, onde ela não é vista como algo humano. Mas o que eu sinto assim sobre o filme é que ele não me toca como outros filmes do Del Toro já me tocaram. Assim, acho que o cinema dele, para mim, tem essa sensibilidade muito grande emocionalmente falando. Assim, com o Labirinto do Fauno, com Pinóquio, com A Forma da Água. E o que eu sinto em Frankenstein é que, embora eu admire toda essa visão que o Del Toro tem do cinema e a maneira como ele vai inserir o personagem, né, a criatura no filme, vai trabalhar esse personagem ali, eu sinto um distanciamento, assim, realmente emocional até dos personagens, como eu não sentia em grande parte dos filmes dele. Então é um filme que eu gosto, mas que quando eu penso na proximidade que eu costumo ter com o cinema dele, com esse filme eu não tive. E se na obra da Mary Shelley o Victor Frankenstein é esse homem mais omisso e até covarde, aqui no filme do Del Toro ele vai se transformar em alguém mais cruel e que tem um reflexo com a própria figura do pai. O filme vai trazer um recorte, alguns flashes da infância do Victor, que traz a relação que ele tinha com o pai, uma relação difícil, e também a proximidade que ele tinha com a mãe. A mãe morre quando ele ainda era criança, e é aí que as coisas começam a se complicar para ele. Então, movido por essa dor e também por um desejo de domínio, ele vai se dedicar a um projeto radical, que é o de criar vida a partir da morte. E é assim que nasce a criatura e com ela o confronto entre o Criador e o próprio limite da humanidade. O Del Toro opta por dividir a narrativa em três momentos, que é um prólogo, um segundo momento em que o Victor vai contar a versão dele dos fatos, e um terceiro momento em que a criatura vai contar a versão dela. De certo modo, eu acho que essa divisão é interessante porque quem já leu, né, a obra da Mary Shelley vai se lembrar das cartas, né, da maneira como o Victor vai inserir, né, a própria fala da criatura dentro da própria fala dele. Então é tudo meio que enlaçado uma coisa na outra. Então acho que esse foi o arranjo que o Del Toro fez para poder conseguir trazer lados e perspectivas diferentes. Só que se por um lado eu acho que isso facilita essa estrutura narrativa do filme, por outro lado eu acho que às vezes a ordem, essa ordenação dos acontecimentos, né, dividido em blocos, ela prejudica um pouco o impacto de alguns desses acontecimentos, porque no livro as coisas elas se atravessam. Então tem um caminho que ele é mais fluido. E isso no filme às vezes fica um pouco rígido, porque você tem que, ou você vai colocar isso nesse momento em que o Victor está contando a história, ou no momento em que a criatura conta a versão dela, né? E aí fica difícil, às vezes, em alguns pontos, de você interligar, porque eles também estão atrelados à própria história do Victor.
Então, acho que é muito legal quando tem um encontro no livro entre a criatura e o Vitor, em que a criatura vai contar para ele a versão dos fatos dela. Então, isso vai também modificar alguns acontecimentos no livro. Que no filme eles vão ser trazidos, alguns deles vão ser tratados da mesma maneira, só que tem essa divisão, essa quebra. Eu acho que essa quebra prejudica. E eu fico pensando que isso tem um impacto até na própria construção de personagens. Tanto o Vitor quanto a criatura vão ser muito bem desenvolvidos porque são os personagens centrais. Mas a gente tem também os secundários, que fazem a diferença para que esses dois, Vitor e criatura, também se desenvolvam, até emocionalmente falando. E o que eu acho em Frankenstein do Del Toro é que os personagens secundários, eles meio que passam. Tanto na infância do Vitor, né, quando a gente tem esse flash da infância, em que a gente vai conhecer a mãe, vai conhecer o pai, né, e também o irmão, que eles realmente têm uma passagem muito breve ali. Eu entendo que tem o tempo do filme, mas isso acontece também depois, com a própria Elizabeth, que vai ser tratada aqui de um outro lugar, que é a personagem interpretada pela Mia Goth, e também um personagem interpretado pelo Christopher Waltz, que para mim não faz tanta diferença ali, até porque ele só entra com um aspecto financeiro de financiar o projeto do Vitor e depois desaparece. Então tem isso, sabe? Eu acho que esse núcleo secundário, ele fica muito que só de passagem e às vezes ele faz falta para enraizamentos emocionais do próprio Vitor e até da criatura. E qual que é o impacto disso num sentido mais prático no filme? Na questão, por exemplo, da morte e das perdas. Porque o Vitor é alguém que ele vai perdendo as pessoas próximas a ele no livro, né? Isso vai se dando de uma maneira gradual e ele realmente sente o impacto dessas mortes. Até a própria morte da mãe, ela é trabalhada ali de uma maneira mais aprofundada. Então você sente que ele tem uma conexão com essas pessoas, pessoas da família, amigos, que ele vai perder justamente pela decisão dele dessa omissão, né, de não assumir a responsabilidade por aquilo que ele criou. Já o filme ele tem um olhar muito ampliado, eu percebi isso, para a questão da criação da criatura, todo esse processo que envolve as dificuldades, os erros, até que o Vitor de fato consiga criar, né? Mas essas conexões emocionais, esses laços, eles são mais frouxos. É isso que eu percebo e eu acho que isso faz a diferença, porque aí é que a gente entende de fato, né, o que leva, né, aquele sujeito a querer aquilo e o que de fato, como ele sente também todo o peso, né, dessas decisões que ele vai tomando. E eu comecei o vídeo falando sobre essa relação pai e filho que está no centro do filme do Del Toro e de fato a relação entre o Vitor e o pai dele, ela é essencial para que a gente entenda a posição que ele vai ter diante do que ele cria, porque o pai do Vitor era um homem muito rígido, que exigia muito intelectualmente do filho, mas que não dava nenhum tipo de afeto para ele. E quando a mãe do Vitor morre, isso fica ainda pior, porque ele tem um irmão mais novo e a atenção vai ser direcionada para o irmão. Isso, é claro, segundo a versão da história dele, né? São os acontecimentos contados por ele. Então, é a leitura dele. E esse pai, ele de alguma maneira vai ser reproduzido no próprio Vitor quando ele cria a criatura. Essa é uma parte que eu gosto bastante no filme, uma das minhas preferidas, acho que é a preferida, porque é a relação que o Del Toro trabalha da linguagem no filme, da referência do outro no filme. Até porque ele pensa que ele vai trazer um ser para o mundo e que esse ser já vai nascer pronto. E quando ele dá vida à criatura, a única coisa que ela consegue dizer é o nome Vitor. Então ela repete esse nome incessantemente e ele começa a perder a paciência porque ele acha que ou ele cometeu algum erro ali
ou tem algum problema cognitivo e que essa criatura não tem inteligência e que, de certa forma, é a mesma coisa que o pai dele fazia com ele quando ele era criança, né? Mas ele já sabia ler, já tinha algumas habilidades desenvolvidas que a criatura ainda não tem. E a personagem da Elizabeth que vai fazer uma observação muito interessante diante dessa impaciência do Victor, quando ela diz que talvez essa palavra, né, o nome Victor, signifique tudo para aquela criatura ali agora. E de fato é isso. Eu acho que esse nome, essa referência, ela é um primeiro contato, né, que ele tem com esse mundo externo, que é um mundo que para ele é completamente estranho. Então eu acho interessante como o Del Toro trabalha a inserção da criatura nesse mundo da linguagem, que mostra também o tanto que essa linguagem é difícil de adentrar, principalmente se não tiver algum tipo de afeto envolvido. E é dessa falta de afeto que vem o desamparo e também a exclusão desse ser que não é considerado humano e que nem ele mesmo sabe de fato o que ele é. E o Del Toro também vai se debruçar sobre isso quando a criatura conta a história dela. Inclusive, para mim, os momentos que envolvem a criatura são os melhores momentos do filme, que eu acho que o Del Toro está no terreno ali mais fértil dele, que é justamente de trabalhar, né, esse ser que está excluído socialmente e que não é compreendido, que é estranho, né? Então ali eu acho que o Del Toro consegue trazer um olhar mais sensível. Bom, isso foi o que eu extraí dessa experiência de assistir a Frankenstein, que, como eu disse, tem coisas que eu gosto e coisas que eu gosto menos. Mas ainda fica, né, esse olhar do Del Toro, que é um olhar que é muito sensível e que a gente consegue realmente ver ali nos detalhes, né, no cuidado que ele tem com tudo aquilo que vai estar em cena, mas aqui em Frankenstein os caminhos escolhidos e os gestos envolvidos nisso me puxam muito mais para uma dimensão das ideias do que de uma emoção mais sensível. E quem já assistiu a Frankenstein, como é que foi a experiência? Depois me conta aqui nos comentários como é que vocês sentiram esse novo filme do Del Toro. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima!